Amigos e amigas, vamos a mais um momento do nosso vídeo da liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É sempre importante nós termos aqui esse momento de fé, de esperança, de amor. Eu sempre transmito para vocês, até de forma antecipada, a liturgia, para que as comunidades da Igreja Católica possam se preparar. Nossos amigos, ministros da palavra, diáconos, padres. É só acessar Paulo Roberto Maciel, que é o canal do YouTube ou Facebook, Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 / blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 29 de abril de 2023. Sábado, dia de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja, cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Páscoa, prefácio pascal ou das virgens, e o ofício da memória. Antífona da entrada. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Aleluia! Oração do dia. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 31 ao 42. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 116b, versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 16 a 17, refrão 12. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Repitamos o refrão. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva.
mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, que poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Repetindo, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez ao meu favor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com uma pequena passagem de João, capítulo 6, versículos do 63 a 68. Esta é a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a que iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica chamada Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. E a liturgia comentada do Santini com o título O Espírito é quem dá vida, baseada em João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Quando professamos a fé com as palavras do credo de Niceia e Constantinopla, dizemos crer no Espírito Santo, Senhor que dá vida, em latim Dominum et vivificantem, Senhor e fonte de vida. De fato, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, conforme Gênesis 1, chocando o ovo da futura criação, é o Espírito que repousou sobre Jesus, Lucas 4, versículo 18, preparando-o para a sua missão, e o Espírito de Pentecostes, Atos capítulo 2, que se fez alma e motor da igreja. O hálito divino que deu vida ao primeiro homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 7b, é o mesmo sopro que nos infunde a vida de Jesus. Aliás, sem a ação pontual do Espírito Santo, invocado pelo sacerdote na Santa Missa, não teríamos o pão, o corpo de Cristo, no vinho consagrado, o sangue de Cristo. Curiosamente, muitos fiéis não têm consciência de que, ao comungarem o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, comungam também o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus.
Um fruto direto dessa comunhão é o espírito de unidade. O Papa João Paulo II escreveu: o dom de Cristo e de seu Espírito, que recebemos na comunhão eucarística, realiza plena e abundantemente os anseios da unidade fraterna que vivem no coração humano e, ao mesmo tempo, eleva esta experiência de fraternidade, que é a participação na mesma mesa eucarística, a níveis que estão muito acima de mera experiência de um banquete humano. Eclésia de Eucaristia 24. Logo, é com toda a propriedade que Jesus afirma que não podemos tentar compreender de modo carnal o profundo mistério do dom de seu corpo e sangue. A carne não serve para nada. O Espírito é quem dá a vida. Acrescenta: as palavras que eu vos disser são Espírito, com inicial maiúscula no texto de São Jerônimo, e vida. Nunca será demais acentuar o realismo da presença de Jesus nas espécies consagradas. Jesus não falava por símbolos, tanto que o texto grego original de São João chega a usar o verbo trogen, mastigar, conforme João 6, 54, 56 a 57, 58, em lugar do verbo phagein, comer. Essa distinção desaparece na Vulgata em latim, que talvez tenha estranhado o excesso de realismo. Diante das palavras de Jesus, muitos seguidores se afastaram para sempre. E ele diz aos 12, também vós quereis partir? E a resposta fulminante de Pedro, a quem iríamos? Nós, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. E nós? A quem iríamos? Que alternativa teríamos para Jesus que deu a vida por nós e nos alimenta na Eucaristia? Irmãos e irmãs, orai sem cessar, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquiso, às vezes, no site a12.com, RS21 da rede Século XX. Às vezes, na revista Arautos, revista.arautos. E aqui é uma pesquisa do site do Vaticano. 29 de abril é dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, padroeira da Europa e da Itália, virgem. Então vamos à biografia dela. 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena. Virgem, doutora da Igreja, padroeira da Itália e da Europa, Santa Catarina de Sena é celebrada na liturgia no dia 29 de abril, esposa de Jesus Cristo, do qual recebeu o sigilo dos estigmas, trabalhou com afinco pela paz, pelo retorno do papado a Roma e pela unidade da Igreja. Não nos contentemos com as coisas pequenas, Deus quer coisas grandes. Se vocês fossem o que deveriam ser, incendiariam toda a Itália. Com estas palavras em seu habitual estilo firme e intransigente, mas sempre materno, Catarina Benincasa convidava a radicalidade da fé a um dos seus interlocutores epistolares. Trata-se de uma exortação que revela o ardente desejo da santa de irradiar o evangelho no mundo mediante o testemunho ciente e crível de homens e mulheres convertidos pelo anúncio do ressuscitado. Munida de uma fé invicta, poderá enfrentar vitoriosamente seus adversários, disse-lhe Cristo, em uma visão no último dia de carnaval de 1367, em um episódio que os biógrafos recordam como núpcias místicas de Catarina. Nasceu 25 anos antes, no dia 25 de março, no bairro Fontebranda de Sena, 24ª filha dos 25 vindos ao mundo de Jacopo Benincasa e de Lapa de Puccio Piacenti, em uma época caracterizada por fortes tensões
no tecido social. Com apenas 6 anos, em um momento em que o papado tinha suas sedes em Avignon e os movimentos heréticos insidiavam a vida da igreja, a menina teve uma visão em que Jesus Cristo estava vestido com roupas pontificais. No ano seguinte fez votos de virgindade, amadurecendo depois o firme propósito de seguir a perfeição cristã junto à ordem dominicana. Diante da oposição dos pais que queriam que ela casasse, que ela se casasse, Catarina reagiu com determinação. Com 12 anos, cortou o cabelo, cobriu-se com um véu e encerrou-se em casa. Então, em 1363, a família permitiu-lhe entrar para a comunidade das Mantelate, ou terciárias dominicanas. A santa aprendeu a ler e escrever e se dedicou a uma intensa atividade criativa entre os últimos. Em uma Europa dilacerada por pestes, guerras, escassez e sofrimentos, ela se tornou um ponto de referência para homens de cultura e religiosos que, por vezes, frequentavam a sua casa e foram chamados catarinados. Os mais íntimos entre eles a chamavam de mãe mestra e se tornaram descritores dos seus muitos apelos às autoridades civis e religiosas, exortações a assumir suas responsabilidades, às vezes repreendidos e convidados a agir, mas sempre expressos com amor e caridade. Entre os temas enfrentados nas missivas, destacam-se a pacificação da Itália, a necessidade de cruzadas, a reforma da igreja e o retorno do papado a Roma, para o qual a santa foi determinante por se encontrar na Provença em 1376 com o Papa Gregório XI. Catarina de Sena jamais teve medo de admoestar o sucessor de Pedro, por ela definido doce Cristo na terra. Ela o admoestava às suas responsabilidades. Reconhecia suas faltas humanas, mas sempre teve máxima reverência pelo vigário de Jesus na terra, assim como por todos os sacerdotes. Após a rebelião de um grupo de cardeais que deu início ao cisma do Ocidente, Urbano VI a convocou em Roma. Ali a santa adoeceu e faleceu em 29 de abril de 1380, como Jesus, com apenas 33 anos. As palavras do apóstolo São Paulo dizem: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, se encarnaram na vida de Catarina, que em 1375 recebeu os estigmas incruentos, revivendo semanalmente, narram as testemunhas, a paixão de Cristo. Proclamada doutora da Igreja por São Paulo VI, que foi Papa na época. A pertença ao Filho de Deus, a coragem e a sabedoria infusa são os traços distintivos de uma mulher única na história da Igreja, autora de textos como o Diálogo da Divina Providência, o Epistolário e a coletânea de orações. Devido à sua grandeza espiritual e doutrina, Paulo VI foi Papa na década de 70. Paulo VI, e hoje é santo, em 1970, a proclamou doutora da Igreja. Apaixonada por Jesus Cristo, Catarina escrevia: nada atrai o coração de um homem como o amor. Por amor, Deus o criou, por amor, seu pai e sua mãe deram-lhe a sua substância. Ele foi feito para amar. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você solicita, que você suplica, se for para o seu bem. Ele só vai providenciar se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, vinde Senhor Jesus. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa a mesma coisa, Maranata ou Maranatá.
Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Neste dia, muitos irão para o céu, para o novo Éden, viver em simbiose para sempre com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eternamente com Deus. São Paulo já diz, o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. Infelizmente, muitos irão também para a tormenta eterna. Vão para o inferno. Mas por quê? Porque eles próprios não reconheceram o Cristo, que é Deus, Deus que desceu à terra, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está lá como nosso mediador, nosso sumo sacerdote à direita de Deus Pai, do divino Pai eterno. Ele se humilhou por nós, se rebaixou para que nós nos salvássemos. E tem muitos que ainda não reconhecem. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.